Olá, meu nome é Fernanda Moraes, sou especialista em reabilitação do assoalho pélvico, especialista em gênero e sexualidade e eu vim trazer para vocês hoje um pouco sobre o papel da fisioterapia pélvica dentro da cirurgia de redesignação sexual. Já sabemos que o processo cirúrgico em si, ele pode trazer alterações de funções pélvicas e a cirurgia de redesignação sexual não foge desse contexto. Vamos então entender como funciona cada passo desse processo transexualizador. A transexualização é uma condição em que o indivíduo ele se identifica com um gênero diferente do seu gênero biológico. O processo transexualizador em si vai incluir uma série de procedimentos e estratégias como a hormonioterapia, atendimento psicológico e as cirurgias de redesignação sexual. E essa cirurgia é feita para adequar o seu gênero físico ao seu gênero interno. Porém, essa cirurgia pode trazer inúmeros distúrbios para o assoalho pélvico, e eles são descritos na literatura como a estenose vaginal e uretral, que é o fechamento desses canais, o prolapso vaginal, que são quedas de órgãos pélvicos pela vagina, pela entrada da vagina, pelo ósseo vaginal, e também as disfunções sexuais, que podem estar relacionadas com a dor ou com qualquer fase do ciclo sexual dessa mulher. Podem ocorrer também alterações miccionais que estão relacionadas tanto à fase de enchimento quanto à fase de esvaziamento da bexiga. Podem ocorrer também alterações que podem estar relacionadas à evacuação, como dificuldade de evacuar, dor ao evacuar. E a fisioterapia pélvica, ela está aí para melhorar esses sintomas e fazer a prevenção desses sintomas. O papel da fisioterapia dentro do processo transexualizador, ele é gigantesco. A cirurgia de redesignação sexual varia de acordo com a necessidade do paciente, podendo fazer, por exemplo, a amputação peniana, a construção de uma neovagina, a colocação de implantes de silicone, a redução da cartilagem da tireoide e a feminilização facial. Essa cirurgia para a construção de uma neovagina tem o intuito de criar um canal vaginal com o reposicionamento da uretra e também a criação estética da vulva, com a presença de pequenos e grandes lábios, clitóris, E alguns pacientes abrem mão de ter a profundidade dessa vagina, criando apenas uma estética de vulva externa. Outras pacientes já precisam e querem a funcionalidade sexual dessa vagina. E como isso vai acontecer? O canal vaginal ele vai ser inserido entre ânus e bexiga e durante esse processo são manipulados músculos, tecidos, ligamentos, fáscias, tudo do assoalho pélvico, entre outras estruturas importantes. E o canal vaginal ele pode ser revestido por outros tecidos de outros locais, como enxertos de pele e algum segmento do ilho ou do colo, ou até mesmo retalhos cutâneos genitais. As complicações mais comuns da cirurgia de redesignação sexual é a estenose vaginal e uretral, que é o fechamento desses canais, o prolapso vaginal, que são a queda de órgãos pélvicos pela vagina, e as disfunções sexuais, sendo o transtorno de dor genitopélvica e a anorgasmia e a alteração do desejo sexual são os mais comuns. Podem também apresentar fraqueza muscular, que pode gerar disfunções miccionais e anorretais. A fisioterapia pélvica trata as disfunções do assoalho pélvico com o objetivo de melhorar a função dessa musculatura, com técnicas que vão de fortalecimento muscular por meio de contrações ativas, técnicas de alongamento muscular e a utilização também de eletroestimulação. Os traumas que ocorrem no assoalho pélvico durante a cirurgia são fatores de risco para alteração de tônus muscular, pois gera um processo inflamatório. E depois desse processo inflamatório, ocorre o processo de cicatrização, que é a substituição do tecido muscular por tecido conjuntivo.
Durante esse processo, pode haver a formação de aderências e fibroses no tecido, o que vai dificultar o deslizamento tissular, diminuindo a elasticidade e aumentando o tônus muscular dessa região. As alterações de tônus vão influenciar diretamente na função muscular do assoalho pélvico, aumentando o risco de constipação, dor na relação sexual e a dificuldade de esvaziamento vesical. Já quando a gente pensa em disfunções evacuatórias, as mais comuns são a incontinência fecal, a constipação e a sensação de esvaziamento incompleto. Já as disfunções sexuais estão presentes o transtorno da dor genitopélvica, a anorgasmia e a alteração do desejo sexual em função das alterações hormonais e estruturais durante todo o período da transgenitalização. Além disso, há outros riscos como a estenose uretral, prolapso vaginal, e também dificuldades na cicatrização, fibroses, fístulas e fraqueza da parede vaginal. Esses riscos podem alterar funções básicas da musculatura do assoalho pélvico, como a continência e a função sexual. Uma parte super importante para a gente entender o impacto que a cirurgia vai causar nesse assoalho pélvico é a avaliação. Eu sempre indico às minhas pacientes realizar uma avaliação antes e após a cirurgia. Isso é devido ao fato de que essa paciente ela pode apresentar alguma disfunção anterior à cirurgia e um quadro que vai deixar ela pior após a cirurgia. Na avaliação pré-cirúrgica, eu vou investigar toda a história da paciente como uma avaliação básica lá da fisioterapia. Então, eu vou coletar dados básicos como nome, idade, quando iniciou o processo de transição, os medicamentos que toma, se toma algum hormônio no tratamento, se fez alguma cirurgia prévia. Além disso, eu vou buscar fatores de risco, como o uso de drogas, quais cirurgias que fez anteriormente, quais doenças e processos patológicos que essa paciente pode apresentar. E durante a avaliação física, eu observo e testo não só o assoalho pélvico, como também a função de membros inferiores, tronco, abdômen e pelve. Eu tenho um macete para não esquecer nada na avaliação. Então eu determino uma ordem cronológica que é primeiro tudo que eu vejo, depois tudo que eu toco. E a ordem de avaliação que eu uso é sempre da cabeça para os pés. Então vamos lá tentar costurar essa ideia e tentar entender melhor. Primeiro eu vou avaliar por meio da inspeção, observando e buscando qual que é a alteração visual que eu posso observar nessa paciente. Inicio na parte mais superior até a parte mais distal. Então eu vou buscar alterações ali visíveis como presença e alteração de cor, presença de cicatrizes, deformidades, processos inflamatórios, presença de hérnias, qualquer alteração visível. Um aspecto importante para a avaliação do assoalho pélvico é a inspeção. Então, como eu faço? Quando eu vou avaliar a vulva dessa paciente, primeiro é tudo que eu vejo, depois é tudo que eu toco. Então, visualmente, eu vou buscar alterações nesse assoalho pélvico, como cicatriz, assaduras, feridas, se está saindo algum órgão dessa vagina, desse ósseo vaginal, se está saindo algum líquido, se ela está perdendo xixi, se ela está tendo alguma informação visual nessa vulva, tá? Essa é a primeira parte. Depois é tudo que eu toco. Então, o que eu vou buscar? Sensibilidade, alguma alteração de sensibilidade. Então, eu vou com a minha luvinha, minha mão enluvada, tocar de um lado e do outro da vulva dessa paciente e pedir que ela compare as sensações. Então, ela vai dizer para mim se algum lado ela sentiu mais do que o outro, se houve uma diminuição ou aumento de informação de resposta. Se ela sentiu formigamento, sensação de queimação durante esse toque leve. Eu toco regiões também como o glúteo de um lado e do outro e peço para ela comparar, e toco também região de pubis dessa paciente. Primeiro é tudo que eu vejo, depois é tudo que eu toco. Então eu estou na parte do toque. Vi sensibilidade, agora eu vou testar reflexos. Então como que eu vou testar reflexo nessa paciente?
Tem um reflexo super importante que a gente testa no consultório, que é o reflexo clitoriano. Então eu vou lá em cima do clitóris, toco e espero que essa paciente faça uma contração voluntária do assoalho pélvico, ou melhor, uma contração involuntária do assoalho pélvico, porque reflexo ele é involuntário. E eu estou buscando o quê? Integridade da parte nervosa, de informação nervosa desse assoalho pélvico. Outro reflexo bem importante é o cutâneo anal. Então eu vou lá em ânus, toco e espero como resposta uma contração involuntária do assoalho pélvico. Quando a gente pensa em aspectos como avaliação de força, a primeira coisa que eu peço para a paciente é que ela faça uma contração voluntária. Então eu dou comandos para ela como: segura o xixi, segura o cocô, aperta essa vagina, para que eu veja essa contração voluntária e eu avalie tanto a contração quanto o relaxamento dessa musculatura. Depois de visualizar, eu vou dar um toque com outra luva, com um pouco de gel na ponta do dedo, e vou dar um toque vaginal aqui dentro. Não é um toque lá no útero da paciente, eu quero ver musculatura. Então, durante esse toque, eu vou buscar informações na palpação de alteração de sensibilidade, se ela tem dor em algum local dessa vulva, dessa vagina, na verdade. Busco também alterações, se ela sente queimação durante o toque, dor, qualquer alteração durante o toque de sensibilidade, anestesia, tá? E vou descrever aonde é esse local que ela está sentindo dor. Durante o toque também eu vou verificar a força de assoalho pélvico e vou graduar essa força. Então, como funciona? Eu vou estar com o meu dedo dentro do introito vaginal e vou pedir com que ela faça uma contração e eu vou graduar essa força de 0 a 5 dessa paciente, tá? A fisioterapia pélvica tem um papel muito importante tanto no pré quanto no pós-cirúrgico de cirurgias de redesignação sexual, tanto do feminino para o masculino quanto do masculino para o feminino. A gente já viu que a cirurgia de redesignação sexual, ela manipula muitos tecidos da região pélvica e isso pode alterar função pélvica, como a função de conter urinas e fezes, quanto na função sexual dessas pessoas. E quando a gente fala em cirurgia de redesignação sexual de mulheres trans, a gente tem um impacto gigantesco na função sexual por conta da penetração. E a fisioterapia pélvica vai tratar tanto a dor quanto a dessensibilização dessa região. E como que a fisioterapia pélvica vai tratar? A gente trata dependendo da avaliação. Então a gente já viu como funciona a avaliação do assoalho pélvico e agora a gente vai falar um pouco sobre o tratamento. Se essa paciente sente dor, a gente vai trabalhar com recursos de analgesia dentro da fisioterapia. Então, que recursos são esses? A gente vai trabalhar com a eletroterapia, como o TENS. A gente vai trabalhar num pós-cirúrgico imediato, a gente trabalha com a crioterapia, tá? E depois a gente pode trabalhar com a dessensibilização dessa região por meio de estímulos externos. Então, como que é esses estímulos? A gente pode usar o TENS para dessensibilização, a gente pode usar diferentes texturas para dessensibilização, diferentes temperaturas para dessensibilização e não podemos deixar de lembrar dos nossos dilatadores vaginais de silicone. Um outro ponto importante sobre os dilatadores vaginais é que ele também vai auxiliar na dessensibilização. O uso de terapias como os massageadores, os vibradores, também vão auxiliar bastante no relaxamento dessa musculatura, quanto também na dessensibilização. Outros tratamentos como força, consciência corporal, a gente vai fazer em várias posturas diferentes, exercícios diferentes. Então a gente visa
contração e relaxamento pleno dessa paciente. Então, se ela tende a ter uma tensão de assoalho pélvico, a gente vai ensinar ela a fazer o relaxamento. Após o procedimento cirúrgico, as mulheres usam recursos como os dilatadores vaginais para dar mais profundidade e elasticidade a essa neovagina. E apesar de ser uma etapa bem dolorosa, é uma etapa super necessária para que não ocorra a estenose dessa vagina. Esses dispositivos se dispõem em tamanhos diferentes, gradualmente crescente, e essa técnica é muito utilizada, principalmente como facilitador da penetração e desensibilização do canal vaginal. Os estudos apontam que o uso do dilatador vaginal de silicone, que é esse caso, vai melhorar as queixas dessas pacientes, obtendo melhor retorno aí à penetração na relação sexual. Outro recurso também bastante utilizado é o massageador vaginal. A gente tem esse aqui que tem várias pontinhas, várias ponteiras. Ele possui o intuito de realizar uma liberação nessa fáscia, trazendo relaxamento muscular e a desensibilização. Outro dispositivo bem legal de se trabalhar são os cones vaginais. Eles são dispositivos baratos, simples, que tem um pezinho que vai aí de 20 a 60 gramas. E essa paciente vai trabalhar força com esses dispositivos. Outro dispositivo que a gente trabalha também são os massageadores manuais. Eles podem vir com várias texturas diferentes e vários aspectos diferentes. E a gente auxilia na massagem perineal dessa paciente para melhorar a elasticidade e tirar a tensão muscular dessa região. Dessa forma, a gente consegue entender o papel da fisioterapia na cirurgia de redesignação sexual, trazendo uma melhor recuperação e redução de sintomas como a incontinência urinária, a dor na relação sexual e a dificuldade de evacuar. Nosso papel ele é de extrema importância tanto na recuperação quanto na prevenção desses sintomas. Dessa forma, termino hoje esse curso e deixo um grande abraço para quem conseguiu me acompanhar até agora.